A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou uma dose de reforço da Coronavac para pacientes com sistema imunológico comprometidos e para idosos, principalmente para os maiores de 80 anos. Agora, a decisão da aplicação dessa dose extra ficará a critério do Ministério da Saúde. Para tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Dr. Márcio Bittencourt, médico do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da USP. Doutor, bom dia. Eu já começo lhe perguntando como a gente pode equalizar nesse momento a necessidade de uma terceira dose, de um reforço em um país que não consegue ainda aplicar a segunda dose de forma equânime em todos os municípios. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Acho que é importante a gente começar dizendo que o que a gente precisa é completar o calendário de vacinação como programado. A primeira dose e a segunda dose são extremamente importantes para garantir uma cobertura vacinal e uma proteção adequada. O benefício e a eficácia da terceira dose para qualquer uma das vacinas ou qualquer combinação de vacinas ainda não é tão claro como alguns estão propagando. Doutor Márcio, bom dia. Num cenário em que sobram braços e faltam vacinas, a prioridade deve ser dar o reforço a idosos e profissionais de saúde já a partir de agora ou começar a imunizar quem tem entre 12 e 17 anos? Então, o problema com relação à vacina de adolescentes ou infantil, adolescentes de 12 a 17 anos, é quais vacinas a gente tem documentação de segurança e eficácia na faixa etária, como a gente tem, pelo menos com a vacina da Pfizer, da Moderna, que já está sendo usado fora do Brasil. Eu acho que se a gente tem documentação de segurança e eficácia, o mais importante é a cobertura vacinal de quem ainda não recebeu nenhuma dose, sejam crianças ou sejam outros adultos que ainda não foram vacinados. É muito mais importante ter a cobertura vacinal inicial do que o reforço. Existem situações particulares onde o reforço, a dose adicional pode ser útil, mas a gente ainda não sabe quão útil nem quem são essas pessoas. Então, a prioridade deve ser cobrir todos que ainda não tiveram oportunidade de receber, desde que a vacina tenha documentação de segurança e eficácia nessa população. Pois é, interessante, doutor, o senhor nos trazer esse olhar crítico, porque como todos os estados e cidades receberam a independência, né, para trabalharem da maneira como julgavam e ainda julgam necessária e fazendo o melhor que podem, acabou que existe uma discrepância entre a idade de um estado para a idade de outro. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo já chegamos aos adolescentes, mas existem estados que estão na faixa ainda dos 30 aos 40 anos. Então tem adolescente sendo vacinado, enquanto outras pessoas com mais idade ainda não receberam a vacina. Como é que conseguiria resolver esse fio desencapado? Teria de ter havido, de fato, na sua opinião, uma determinação, de repente, geral para que nós tivéssemos um pouquinho mais de equidade, como disse a Luciana Barreto, para que pessoas não fiquem sem receber a vacina enquanto adolescentes já estão recebendo? Então, acho que é importante a gente pensar de que a vacina é uma estratégia de proteção comunitária. O que tem sido dito é que ninguém está protegido enquanto todos estiverem protegidos. Então, enquanto a gente não tiver uma cobertura ampla, a gente está exposto a ter perda de ter infecção ou em vacinados ou em não vacinados e desenvolvimento de novas variantes que podem ser resistentes à vacina. Então, o objetivo é vacinar o maior número de pessoas, seja por cidade, por estado, por país e, inclusive, para o mundo. A OMS, inclusive, soltou uma nota recomendando não ter doses adicionais, não ter terceiras doses, até ter uma cobertura mundial maior. É mais importante que a gente tenha nossos países vizinhos, pessoas que vêm para o Brasil, pessoas de outros países vacinadas do que a gente dá a terceira dose. Se isso vale para fora do país, mais ainda dentro do Brasil. O ideal seria garantir que toda a população de norte a sul do Brasil esteja adequadamente vacinada com 2 doses, antes da gente ficar reforçando dose de forma mais ampla no país. Doutor, eu vou insistir numa pergunta, porque o nosso Brasil é muito grande, são muitas variáveis a serem consideradas. Uma delas é a forma que o vírus se comporta. A Covid-19, ela chega, por exemplo, a algumas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, muito mais rápido, Fortaleza, Manaus, do que o interior do Brasil. E agora, nesse momento, a gente tem uma discussão, um alerta, inclusive, da Fiocruz, para a variante Delta no Rio de Janeiro, que vem se espalhando de forma rápida. Em um cenário como esse, não deveria ter mais atenção para esse reforço, para essas cidades ou essas capitais que têm mais contato com as variantes?
A estratégia de você pegar um lugar onde tem muita infecção e fazer o que a gente chama de vacinação de bloqueio para tentar controlar o surto é uma estratégia interessante. O problema é que a intensidade de transmissão no país inteiro é muito alta. A gente achar que tem um lugar que está muito pior é complicado, em particular quando a gente não está falando simplesmente de número de casos, a gente está falando de número de casos de uma variante. Vai ter mais variante onde testa mais para variante. Então, se a gente tivesse uma testagem de genotipagem para saber as variantes ampla no país inteiro, a gente podia dizer, realmente a Delta está nesta região. Mas sem testar a maior parte do país, a gente não tem nem certeza de que a Delta está realmente restrita a uma região ou muito mais intensa em uma região do que outra. E o que importa para a gente, na verdade, é a intensidade de transmissão comunitária. Se está tendo um número de casos alto no país inteiro, se a gente focar a vacinação numa região só, não vai ser suficiente para conter o surto. A gente não está mais numa época em que o surto é localizado. Para a gente fazer estratégia de vacinação de bloqueio, a gente precisa de um surto mais localizado, mais pontual, que a gente consiga focar a nossa vacinação nessa região. Hoje, no Brasil e em grande parte do mundo, a transmissão é pandêmica mesmo, é toda a região de forma ampla. Nesses casos, a vacinação tem que ser também ampla e muito pouco restrita, o mais difusa possível para cobrir a maior parte da população possível. Doutor, as autoridades passam agora alguma sensação de otimismo para suas populações, né, para os moradores dos seus estados, com reabertura de comércio, com a possibilidade de recebimento em restaurante, em bar de 100% do público, manutenção da máscara ainda, isso sempre, mas enfim, com uma volta à vida mais próxima daquilo que a gente conhecia antes da pandemia, né? Levando em consideração esses fatores todos a que o senhor já se referiu aqui, a chegada da variante Delta, a transmissão ainda pandêmica aqui no país, essa sensação de algum relaxamento, de otimismo, que é até compreensível depois de 1 ano e meio depois da pandemia, né? A reabertura quase que generalizada do país, o nosso ritmo de imunização. Como é que o senhor projeta este restante de segundo semestre para a gente aqui? Qual é a tendência da pandemia para a gente, professor? É muito difícil da gente falar de tendência da pandemia, exatamente como você falou, são muitos fatores, inclusive muitos deles dependentes do comportamento humano. É difícil prever como as pessoas vão se comportar para a gente poder projetar para onde as coisas estão indo. A gente tem uma imunização que está começando a ficar um pouco mais robusta, a gente tem muita gente que já foi infectada, o que é uma coisa positiva em termos de perspectiva futura, de risco de novas ondas mais intensas. Mas a gente tem uma transmissão comunitária alta, uma mortalidade, uma taxa de hospitalização ainda alta, que requerem algum cuidado. É natural calibrar a intensidade das intervenções de acordo com a intensidade da transmissão, mas eu acho que a mensagem, às vezes, está sendo passada é um pouco inadequada. A ideia de oba-oba, a ideia de já acabou, a ideia de está tudo bem, faz com que as pessoas se tornem muito menos, que as pessoas respeitem ou sigam as recomendações de forma muito menos intensa. Então, acho que é muito mais adequado a gente dizer, ainda temos transmissão, ainda está intenso e estamos tendo um pouco de oportunidade de conseguir fazer algumas coisas que são mais essenciais. Ao invés de vender a ideia de que está tudo normal, vender a ideia de que a gente está tendo uma oportunidade de conviver um pouco mais, de uma forma um pouco mais confortável, desde que mantidas algumas das intervenções de forma mais adequada. Se a gente simplesmente liberar tudo, a gente está se expondo a um risco desnecessário. Mesmo que não tenha alguma coisa explosiva com outra onda, a gente está tendo e vai ter muito mais caso, muito mais internação e muito mais óbito do que a gente ia ter se a gente mantivesse pelo menos parte das medidas e se a gente continuasse fazendo as intervenções, no mínimo, como Doutor Márcio, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta um pouco absurda, mas é importante de ser feita porque a gente ainda lê alguns absurdos por aí. Existe alguma dúvida de que vacina não seja eficaz para combater Covid-19? Existe alguma dúvida, doutor, de que máscara não é de fato eficaz para combater Covid-19? O senhor me desculpa fazer esse tipo de pergunta, mas infelizmente ela é necessária.
Não, a documentação com relação à vacina é extremamente robusta, principalmente porque é mais importante, que é reduzir morte, reduzir caso grave, reduzir caso de UTI, reduzir internação. A eficácia das vacinas, pelo menos das vacinas que já estão aprovadas no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, não tem nenhuma dúvida. Claro que vacinas novas ainda em teste, que a gente não sabe, mas as vacinas aprovadas têm uma eficácia, inclusive, muito boa comparado com outras vacinas para outras doenças que, inclusive, a gente usa. Então, não tem nenhuma dúvida de que as vacinas funcionam. Não são iguais entre si, inclusive tem umas que é uma dose só, mas todas elas funcionam e fornecem uma proteção, tanto individual como comunitária, bastante razoável. Obviamente, elas não são perfeitas e a gente vai ter casos mesmo em pessoas vacinadas. E, inclusive, eventualmente, tem um caso raro, um caso grave, e até mesmo você pode ter raramente caso de óbito com a vacina, mas elas funcionam sim. Com relação a máscaras, elas funcionam, tanto que máscara é rotina no hospital para diversas doenças. Só que para elas funcionarem, você precisa usar uma máscara adequada, de forma adequada. Máscara no pescoço não funciona, máscara com o nariz de fora não funciona, máscara de crochê não funciona. Agora, máscara adequada, usada de forma adequada, particularmente em ambiente fechado, ambiente com muita gente, ambiente próximo, não tem nenhuma dúvida que funciona. E funciona melhor ainda se as duas pessoas que estão interagindo estiverem usando máscaras, porque a proteção se soma quanto melhor a máscara, quanto mais bem usada e quanto mais pessoas usando ao mesmo tempo.